Fala pessoal, boa tarde, tudo bom? Vamos lá para mais um fechamento da semana, mais uma semana que foi bem corrida, né? Então, corrida assim com bastante informação, bastante mudança no mercado, né? Vamos começar primeiramente aqui com a notícia mais importante da semana, que foi na quarta-feira nós tivemos a reunião do Copom, né? A reunião do Copom é a reunião de política monetária brasileira, né? Onde definido no Copom, o Banco Central ele define qual será a taxa de juros no país para os próximos 12 meses. E o Copom acabou sendo mais arrojado nessa escolha, né? O mercado todo praticamente já estava meio que dado uma alta na Selic de meio ponto percentual, né? E agora ele na quarta-feira aumentou em 0,75. Então a Selic saindo de 2% para 2,75, tá? E isso acabou mexendo muito com o mercado ontem, né, e hoje, porque o mercado estava esperando uma alta de 0,5%. E não é só a alta de 0,75 que acabou mexendo mais, né? Porque no relatório, nessa semana próxima vai vir um relatório completo, mas o Banco Central, o Copom, ele avisou que muito provavelmente terá mais uma alta de 0,75, né? E aí isso faz com que, se for ver as reuniões, a quantidade de reuniões que nós vamos ter aí do Copom ao longo de 2021, é muito provável que a Selic deve fechar aí entre 4,5% e 5% no ano, tá? Isso é bom por um lado, é ruim por outro, como que é, né? Então, primeiro assim, as curvas de juros curtas, né, do janeiro de 2022, janeiro de 2023, acabaram subindo muito forte, algo entre 8 e 10%, tá? Porque ela estava sendo precificada, a curva de 22 estava sendo precificada a 4,5%, 4,4% mais ou menos, e agora já estava sendo precificada a 4,6%, e é onde tudo indica que vai fechar o ano entre 4,5% e 5%, tá? Com isso, acaba que os bancos são beneficiados, porque acaba aumentando aí a margem para eles em relação a crédito, né? Então, uma Selic a 2% tava, a gente chama no mercado isso de estava muito amassada, né? Esse amassado é que 2% a inflação ela já vem sinalizando desde o meio do ano passado uma alta, né? E o primeiro mecanismo que o Copom usa, que o Banco Central usa para poder frear a inflação, é alta na taxa de juros. Por quê? Quando você começa a aumentar a inflação, é sinal que o mercado está comprando, as pessoas estão comprando, as pessoas estão consumindo. Né? E aí, com isso, o mecanismo é alta na taxa de juros, por quê? Porque o crédito vai ficando mais caro. Quando o crédito vai ficando mais caro, as pessoas vão pensando duas vezes se vale a pena tomar crédito ou não, comprar parcelado ou não, né? Então acaba que dá uma freada. Então é muito provável que nós teremos, então, desde 2017, 2016, nós iniciamos agora um novo ciclo de alta, tá? Porém, as curvas longas, elas praticamente foram inalteradas, né? A curva longa, ela, deixa eu confirmar aqui, ela subiu 1%, pouca coisa da semana passada para essa semana, tá? Porque já estava precificado uma alta de juros. Para vocês terem uma ideia, ó, janeiro de 2029 está sendo precificada a 8,3. Tá? Então um cenário hoje ele é bem diferente lá de trás, tá? Não se vê até 2029, para os próximos 8 anos, não se vê uma taxa de juros de dois dígitos, que sempre foi. Então, mesmo com uma Selic terminando o ano em 4,5, 5, ela está longe, né, de ser uma Selic alta, uma taxa de juros alta. O Brasil, com o risco fiscal que tem, com todo o cenário político que tem, não tem como você ter um cenário de juros a 2%. Né? Os juros ele foi a 2% para poder estimular a economia. Né? E aí, com isso, acaba que você ficou com esses títulos longos meio que inalterados. Porém, ele ainda está alto, né? E esses títulos longos eles estão altos por quê? Por causa do nosso cenário fiscal. Né? Enquanto não sair essa reforma fiscal, que ao que tudo indica deve sair agora para final aí para o segundo semestre, se não sair a reforma fiscal aí no segundo semestre, aí nós vamos ter aí uma explosão de risco país. E não é o que a gente quer, né? Então acaba que nós vamos. Está todo mundo esperando essa reforma fiscal. Mas parece que vai sair do papel, né? Obviamente a gente sabe que deve sair desidratada.
mas alguma coisa vai acontecer aí para melhorar. E aí, com isso, quando você tem um cenário fiscal melhor, obviamente as pessoas, os investidores internacionais, estrangeiros, eles acabam tendo mais confiança, né? Outra coisa que é muito bom é quando aumenta-se os juros no Brasil, quando inicia esse ciclo de alta de juros, o investidor estrangeiro começa a ver com melhores olhos, porque nós estamos falando que vale mais a pena deixar num juros americano ou num juros Brasil. Quando o juros americano está muito baixo, o americano ou o europeu ele vai buscar investimentos em países emergentes, né, em título público, por exemplo, para poder ter um retorno maior. Só que, se você tem um cenário fiscal muito ruim, não vem dinheiro. Quando começa a melhorar o cenário fiscal, começa a vir dinheiro, né? Então a gente tem isso, então é muito provável que o dólar ele caiu bem, né? Então o dólar essa semana caiu 1,14%, lembrando que ele chegou a bater R$ 6 ainda nessas últimas semanas. Ele já caiu, hoje ele está sendo cotado a 5,48, né? Com esse ciclo de alta de juros aqui no Brasil, os economistas, principalmente da XP, não veem mais possibilidade do dólar chegar a 6 novamente, né? Eles acreditam muito mais um dólar perto de 5 e 5,20 do que um dólar em 6, tá? Então esse é um cenário positivo para dólar. Só que em contrapartida, nós tivemos lá fora o Treasury americano de 10 anos sendo precificado a perto de 1,7 em elevação, né? Então acaba que é o que eu falei na semana passada, falei muito sobre isso na semana passada. Quando começa a ver que os juros americano longo está aumentando, os investidores começam a tirar dinheiro de países emergentes e colocar dinheiro em países de primeiro mundo, porque o risco é muito menor, né? A gente acredita que ao longo desse ano, a Selic subindo, vai começar a parar de sair recurso e começar a entrar mais recurso, porque começa que a relação risco-retorno começa a valer a pena, né? Você pega um Treasury americano de 10 anos, sendo precificado a 1,7 mais ou menos. Você pega um tesouro Selic no Brasil, janeiro de 2029, sendo precificado a 8,36. Aí você começa a fazer essa relação de risco-retorno, essa diferença de 8,36 para 1,7. Vale a pena o risco-retorno? Né? Com o cenário fiscal hoje político, talvez não. Né? No segundo semestre, se melhorar o cenário fiscal, vale a pena? Aí o investidor estrangeiro ele olha e fala, pô, vale a pena, taca a ficha, vamos mandar dinheiro para o Brasil. Né? Em contrapartida, a gente também tem aqui as empresas na Bolsa que a gente acredita que mesmo com uma Selic chegando no final do ano em 4,5, 5, não é algo que vai ser muito prejudicial à Bolsa. Tá? Porque mesmo assim, uma Selic, o brasileiro sempre esteve acostumado a juros acima de 10%, de 2 dígitos, o brasileiro ele está procurando retornos melhores. E esses retornos melhores, eles vêm, não tem como, eles têm que vir com risco. Então, é natural que nesses últimos 2 anos houve uma grande entrada de número de CPFs na Bolsa e a gente acredita que isso vai continuar, que isso é uma tendência mesmo. Até porque a gente vê que o cenário de juros muito longo, 2029, ele não chegou a 2 dígitos. Então a gente acredita sim que ainda é um cenário positivo para a Bolsa. Lembrando que a gente tem que tomar cuidado, lembra que eu falo sempre de alocação para não entrar tudo de uma vez. Né? A gente tem entrado aqui, essa semana, agora que entra na próxima, a gente está vendo algumas oportunidades em operações estruturadas. Né? Ficamos essas 2 últimas semanas praticamente sem fazer operação na mesa para os nossos clientes, justamente por causa desses cenários de incertezas, o cenário da Petrobras que nós já falamos, o cenário da alta de juros que nós já falamos, a possibilidade que tinha lá atrás, há umas semanas atrás, de furar o teto de gastos, né? E isso já falou que não vai acontecer. O governo acabou de ir para o Congresso, né? A PEC emergencial, então está se falando entre 150 e 300 e poucos reais aí de auxílio emergencial para 4 meses, não ultrapassando 40 e poucos bilhões de reais. Né? Então o governo está de fato preocupado e está olhando isso, não furar o teto de gastos. Isso acabou dando uma bela de uma segurada aí no mercado, porque senão o mercado ele ia desabar. Assim como aconteceu na semana passada, que eu falei para vocês logo no começo da semana, o evento que aconteceu. Né? Então, assim, cenário ainda positivo para a Bolsa, mas com cuidado. Um cenário com alta de juros
A gente, principalmente agora para abril, vai mexer bastante na carteira dos clientes, porque quando entra num ciclo de alta de juros, a gente começa a ter que trazer um pouco mais de alocação em pós-fixado, né? Então é importante, então diminuir um pouco a posição em fundo imobiliário nas alocações iniciais, aumentar um pouco a posição pós-fixado, e tem também essas alternativas de, por exemplo, fundos alternativos como fundos de private equity, né? E que está muito em voga agora, né? Então a gente acredita que são ótimas alternativas aí de diversificação, né? Entrando de fato na economia real, nas empresas não listadas, com possibilidades de ganhos relevantes. Eu estou falando que o objetivo de retorno desses fundos é algo entre 20 a 25% anualizado. É bastante coisa, né? E aí com isso a gente começa a diversificar. Obviamente esses fundos de private equity são fundos mais longos, então tem que ter um horizonte de longo prazo, pelo menos aí 7 anos, de 7 a 10 anos. Mas se você tem aquele recurso que você sabe que não vai precisar, é um percentual pequeno da sua carteira, 5, para vocês terem uma ideia, no máximo que a gente aloca na carteira dos nossos clientes é 10% nessa classe de ativo, né, pelo risco e pelo prazo, mas são produtos que fazem muito sentido, né? Também trabalhando com emissões de crédito privado, a gente está trabalhando agora mais uma emissão que deve sair perto aí de IPCA mais 4,6, 4,7. Estamos falando que a inflação ela está em alta desde o meio do ano passado, então a gente reformulou nossos clientes praticamente todos fomos trazendo o recurso para a inflação, aumentando o percentual da carteira em inflação e os clientes aproveitando isso, né? E aí com isso melhora muito o carrego da carteira, né? Com a Selic, imagina só, final do ano a Selic em 4, 4,5, se você tem um pós-fixado que rende 120 do CDI, vai entregar 5. Se você tem um produto que paga IPCA mais 4, IPCA mais 4,5, ele vai te entregar no mínimo 8, 9. É bastante coisa, é bastante retorno, né? A gente está aqui com um cenário delicado aqui, Brasil, estado de São Paulo, né? Esse ponto de lockdown, essa fase emergencial que eu venho falando, né? Aparentemente o São Paulo vai entrar aí com praticamente 10 dias de feriado, entre feriado, o estado, a cidade de São Paulo está antecipando feriados municipais de 2021, 2022, para tentar frear um pouco, e com isso a vacina está vindo, só que está vindo de forma lenta, e hoje a gente entrou com os vacinados de 72 e 74 anos. Então a gente espera que realmente venha mais vacina, venha mais insumo, né? E a gente está bem nessa curva de inflexão, né? As vacinas subindo de uma forma lenta e o governo tentando frear a população a sair, a ficar em casa para que esse contágio não vá para cima. Mas nós estamos falando que nos últimos 7 dias, pelo menos, é recorde acima de recorde da média móvel. Então, mais de 2.000 pessoas vindo a óbito todos os dias. Então, tem que tomar cuidado. O mercado já está com isso precificado, né? As empresas já aprenderam a trabalhar na pandemia, né? O que fica muito difícil é para o varejo menor, para as empresas menores, para os comerciantes, que aí de fato começa a ficar muito delicado, né? E aí com isso o governo está vindo com esse auxílio emergencial para dar aí uma força, né, na renda para que as pessoas não passem fome, né? Então é um cenário delicado no curto prazo, mas no médio e longo prazo a gente vê um cenário aí otimista, tá? Do mais, eu espero que todo mundo fique bem, que aproveite o final de semana aí com a família em casa, pelo amor de Deus, né? Nada de ir pra praia nesse feriado para quem é de São Paulo, né? Vamos ficar em casa, vamos exercer o nosso papel de da cidadania e pensar muito no outro, pensar no próximo, tá bom? Abraço para todo mundo, um ótimo final de semana, até semana que vem, pessoal.